E está no ar o programa Expediente da Câmara Municipal de Campo Grande, que traz informações sobre a atuação dos vereadores na capital. Nesta terça-feira, 11 de março, os vereadores votam 3 projetos de lei e um veto do Executivo. Além do canal 7.3, você acompanha a sessão ordinária presencialmente pela transmissão ao vivo pelo canal 4.2 da Rede E e pelas redes sociais da Câmara Municipal. E comigo aqui no estúdio está a vereadora Luísa Ribeiro, ela que é procuradora da mulher aqui da casa, veio trazer ações promovidas na Câmara neste mês de março, em que celebra todas as conquistas e lutas da mulher pelos direitos iguais. Vereadora, obrigado pela presença da senhora aqui, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, foi dia 8, mas esse mês de março todinho nós vamos comemorar a atuação das mulheres na política, no empresariado, de uma forma geral. E aqueles que são anônimos, mas também ajudam muito no desenvolvimento da atuação, tornando as mulheres iguais, que acho que é o mais importante. Obrigado pela presença da senhora aqui. Eu acho que o grande objetivo internacional dessa discussão que se faz no Dia Internacional da Mulher, ou no Mês Internacional da Mulher, é exatamente discutir sobre a existência ainda de uma desigualdade de gêneros, né? E que provoca uma série de situações, né? Opressões, aí a violência, aquela situação dentro do lar, a diferença salarial no trabalho, enfim. Então, são muitos desafios para as mulheres do mundo todo, né? Não só para as brasileiras, não só para as campograndenses, enfim. E a gente tem que aproveitar bem esses espaços para conversar, refletir, procurar saída. Agora, nessa legislatura temos 2 vereadoras aqui na Câmara Municipal, a senhora que foi para a reeleição e chegando a Ana Portela aqui também para trabalhar e defender as mulheres, é isso? Foi uma alegria, né, o crescimento da bancada, porque na última legislatura nós tivemos só uma das vagas preenchidas por mulher. Então, assim, dobramos, mas o que significa isso? A Câmara de Campo Grande tem 6% das vagas preenchidas por mulheres. A média nacional é 18% e ainda é uma média muito baixa, considerando os índices em outras situações, em outros países. E o que se busca na representação política é a paridade, ou seja, que a gente tenha homens e mulheres em igual proporção na representação política e parlamentar. Então você vê que Campo Grande, apesar de termos evoluído, nós temos 6% das vagas preenchidas por mulheres e 94% das vagas estão preenchidas por vereadores homens. Isso é importante falar? É importante falar. Esse resultado, essa descrença na mulher na política, ela vem do quê? Vem de um pensamento conservador, de um pensamento de que a mulher não é capaz de estar em todos os espaços, né? Isso é muito grave, por isso que a gente precisa falar sobre isso. Agora, qual que seria, na opinião da senhora, de que forma que a mulher poderia participar mais? Essa pergunta já é recorrente. O que a mulher tem que fazer para vir para a política? Ela não gosta de política e tal. Na opinião da senhora, o que tem que ser feito? A gente na internet está falando muito assim, que as mulheres estão exaustas. As mulheres estão exaustas, a gente já não aguenta mais tanta coisa, você ainda vai querer que a gente vai participar da política. Então, este é o primeiro problema, né? A disponibilidade para você estar em mais uma atividade coletiva, que é a política, que depende de uma série de reuniões e de conversas e de participação e tal, para você ir abrindo espaços para depois chegar, por exemplo, a uma representação legislativa, é o que mais dificulta as mulheres. Então, as mulheres estão sobrecarregadas com as funções maternais, com as funções da casa, com trabalhar, ganhar dinheiro e resolver o problema da subsistência, porque a gente não pode esquecer que Campo Grande, por exemplo, tem 43% dos lares sustentados exclusivamente por mulheres. Então, assim, quase a metade dos lares são sustentados exclusivamente por mulheres. Então a outra metade está sustentada exclusivamente pelos homens? Não. A gente tem mais quase 40% em que a mulher concorre quase com igualdade para sustentar o lar, ou até às vezes com uma parcela maior, e a gente tem menos de 30% de homens que provêm sozinhos o lar. A gente tem muita família formada só da mãe, da avó e dos filhos, né, sem a presença do homem, né? Muitas vezes, quando o homem e a mulher se separam, a obrigação, né, do sustento da casa acaba recaindo, assim, objetivamente sobre a mulher, né? O homem tem uma responsabilidade legal,
né? Mas se ele não efetiva, aí você vai na defensoria, você pede ao mandado judicial, aí não sei o que e tal. E a mulher não. A mulher tem o filho na barra da saia. Às 6 horas da tarde tem que dar um jantar. Na hora do almoço tem que dar um almoço. Tem que ter energia, tem que ter moradia. Então, assim, as mulheres estão muito empobrecidas por causa dessa excessiva carga de responsabilidade, e aí não sobra tempo para ir para a política, que é um campo que você precisa se dedicar e tal, né? Então, até não é por outras razões, que muitas vezes as pessoas olham a gente na política e falam: Luísa, você tem filhos? Aí eu digo: não. Foi uma opção? Foi acontecendo na minha vida. Aí você pergunta para a vereadora Ana Panatella: Ana, você tem filhos? A Ana diz: não, ainda não. Ela é uma moça mais jovem que eu, claro. Mas, assim, é muito difícil você conciliar, sustentar uma família, levantar uma casa, um lar, cuidar de tudo, nessa ausência paternal, nessa ausência da presença masculina e da responsabilidade masculina, e ainda te sobrar tempo para você ir para uma reunião de partido, organizar a sociedade e tal. Então, esse déficit da nossa democracia é muito atingido não pela vontade da mulher de participar, mas porque ela está impedida diante de tantas tarefas. E nesse mês de março, o que é que se comemora? O que dá para comemorar ainda alguma coisa, vereadora? Dá para comemorar sim. A gente está ouvindo muita coisa esses dias que nós tivemos retrocessos, e é verdade. Quanto mais o pensamento conservador de direita avança no mundo, a gente perde direitos. Porque é um pensamento que é excludente em relação a um dos gêneros e não de construção de igualdade. Então, se a gente fizer um panorama universal, a gente tem tido algum retrocesso em alguns países. Mas no Brasil, a gente está em momento de avanço, né? Nós tivemos a recuperação do Ministério das Mulheres. A ministra Cida, que é uma ministra aqui do Mato Grosso do Sul, ela já foi secretária nacional de enfrentamento à violência em outros governos da presidenta Dilma e do presidente Lula anteriormente. Então, ela tem bastante experiência, montou uma equipe e rapidamente tem feito muita coisa pelas mulheres em todo o Brasil, né? Agora, recentemente, foi aprovada uma política nacional de cuidados. O que é isso? É o poder público criar investimentos para fazer a vida da mulher cotidianamente mais fácil. Então, por exemplo, está aprovado uma política nacional de lavanderias, de restaurantes populares, porque a gente está aqui falando de mulher, mas a gente precisa falar da realidade concreta da casa dela. Quem é que lava a roupa dela e das crianças? Agora, se nós tivermos lavanderias comunitárias, ela perde menos tempo, né? Quem é que faz o preparo da alimentação das crianças? É a mulher, né? E aí, como é que a gente faz? Se a gente tiver restaurantes populares com fácil acesso, as pessoas se alimentam e com segurança e tal. Então, o governo federal tem nos dado uma esperança no enfrentamento à violência, enfim, né? Agora, vou citar alguns nomes aqui. Por exemplo, Karina Corim Carapó, Vanessa Ricarte Campo Grande, Juliana Domingues Dourados, Miriele dos Santos Água Clara, Emiliana Mendes Juti, Gisele Campo Grande. Infelizmente, todas elas fazem parte de uma lista do feminicídio. Como diminuir isso, vereadora? Pois esse é o grande desafio, inclusive a campanha nacional que todos nós estamos envolvidos é o Feminicídio Zero. Fizemos aquela campanha do Fome Zero, o Brasil avançou, e agora nós estamos numa campanha do Feminicídio Zero. Infelizmente, Campo Grande sustenta um indicador muito ruim. Da região centro-oeste, nós somos a capital, segundo um estudo muito conceituado, que é mais perigoso para as mulheres viverem, né? Então, assim, em Cuiabá é melhor, em Goiânia é melhor, em Brasília é melhor. E em Campo Grande é o pior indicador. Quais são os elementos levados em consideração nesse estudo? A diferença salarial, a representatividade política aqui em Campo Grande e o número de feminicídios. Então, esses nomes que você leu são a expressão de que essa cidade não é uma cidade boa para as mulheres. O que a gente vai fazer? Vamos embora da cidade? Não, vamos arrumar essa cidade. Vamos fazer com que essa cidade seja mais respeitosa com as mulheres, que evite toda forma de violência, porque a violência ela escala, né? Evitar toda forma de violência para proteger as mulheres contra esse horror que é o feminicídio.
Por exemplo, nós temos aqui a terceira vara, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher, e agora foi inaugurada a quarta vara. Foi instalada essas duas varas que vão tratar desse problema da violência doméstica, vai ajudar a diminuir, a dar mais proteção às mulheres, que há uma reclamação de que a quarta vara está demorando muito para ser inaugurada e agora foi entregue. Na verdade foi um avanço que a gente tem que registrar, que o Tribunal de Justiça, inclusive, nos recebeu. Eu estive lá acompanhada de 32 entidades de mulheres, e olha só, no começo do ano, o desembargador cancelou a instauração dessa quarta vara, porque nós temos 3, primeira, segunda e terceira vara de violência contra a mulher. Só para você ter uma ideia, 56% das ações penais que tramitam no Fórum de Campo Grande é de violência doméstica. Olha que absurdo, se você juntar crime contra o meio ambiente, crime de trânsito, a pessoa embriagada, furto, roubo, assalto, tráfico, se você juntar todos os outros crimes, não chega ao percentual dos crimes da Maria da Penha. Então, assim, sim, e são crimes, a gente tem que lidar com a pessoa que faz o crime da Maria da Penha, agressão, uma ameaça, um feminicídio, uma tentativa, qualquer um desses crimes, essa pessoa é bandido. Igual é o traficante, igual é o que bebe, dirige o carro e atropela uma pessoa. Mas a sociedade vê o crime da Maria da Penha ainda como um crime mais tolerável. Então, a gente precisava ter mais estrutura do Poder Judiciário para processar essas medidas protetivas. Só para você ter uma ideia, nesse ano, apenas 41% das medidas protetivas solicitadas foram deferidas, o que é uma preocupação incrível da gente. O que significa isso? Uma mulher ir lá na DEAN, a delegada pergunta: escuta, você está em perigo, quer medida protetiva? Quero. Vai para a juíza não concede? Será que a mulher não está sendo valorizada? Será que a palavra da vítima não está sendo forte o suficiente para ser concedida a medida protetiva? E o pior, quando concede a medida protetiva, nós estamos demorando quase 100 dias para intimar o agressor. E aí o presidente do Tribunal de Justiça nos ouviu e tomou uma série de providências, entre elas criar um sistema de notificação pelo WhatsApp, não é? Colocou mais 6 oficiais de justiça para atender as varas, aumentou essa vara que já designou uma juíza, né? O Ministério Público já designou a promotora, o defensor também já colocou a defensora. Enfim, então nós tivemos um avanço, mas muito provocado pela indignação do áudio que a Vanessa mandou para uma amiga. E assim, o que nos doeu muito, e aqui agradecer ao vereador presidente Pape, que nos permitiu fazer o velório da Vanessa aqui, sua colega, jornalista, enfim, o que nos mobilizou, o que mobilizou a sociedade não foi apenas o feminicídio das outras nossas mulheres e da Vanessa, foi o áudio da Vanessa. E ela, tão inocente, dizia assim: mas então, eu sou uma mulher influente, eu me viro. Já pensou se fosse ela pensando nas outras, já pensou se fosse uma outra mulher com menos condições e tal. Então, assim, a Vanessa nos trouxe uma realidade cruel com a própria voz, que é impossível a gente permanecer da mesma maneira. Então, foi muito importante tudo isso que aconteceu, não o feminicídio dela, que nós repudiamos de toda forma, mas as palavras dela que ficaram ecoando em todos nós e provocando modificações urgentes. Segundo o vereador Marquinhos Trade, foi a voz da vítima que transformou tudo isso, né? Pois é, a voz de uma mulher, a gente quer homenageá-la de todas as maneiras. Fizemos já uma homenagem aqui, trazida pelo vereador Pape, que é a denominação da nossa procuradoria como procuradoria que tem o nome da Vanessa, então isso foi muito bonito. Mas a gente precisa pensar em umas mulheres que estão agora, nesse momento, em casa, só para você ter uma ideia, 60 mulheres em Campo Grande registram violência doméstica por dia. No estado, a cada 5 dias, 5 crianças ou mulheres sofrem estupro. E a gente fala crianças porque é isso que o indicador está dizendo. 41% dos estupros são em crianças até 11 anos de idade. Nós temos uma discussão internacional na ONU sendo realizada agora, ontem, que topou um indicador, para uma proposta. Daqui a 68 anos vai ser definitivamente extinto o casamento para crianças. O casamento que permite uma criança como noiva.
Então, assim, a daqui a 68 tempo, anos. né? É muito tempo. Para você ver, entre nós é incabível pensar. Mas outras civilizações acham normal casar uma criança de 10 anos, de 8 anos, de 11 anos, né? Mas aqui entre nós temos crianças de 11 anos que têm que levar a gravidez adiante, porque não é entendido que ela foi violentada, né? Então, a gente precisa avançar muito, o mês das mulheres é muito importante, estamos tendo todo o apoio aqui da presidência, né? Da Câmara para criar essas ações e avançarmos. Agora, a Lei Maria da Penha que a senhora estava falando aí, ela deve ser aplicada com toda a sua força, é isso que precisa? Precisa. Isso aí é que a gente chama de efetividade da Lei Maria da Penha. E é isso que nós falamos para os desembargadores, falamos para o Procurador-Geral de Justiça, falamos ontem para o Procurador da Defensoria Pública, estamos agendados para falar com o governador e dizer o seguinte, já foi dificílimo chegar na lei, que trouxe todo esse conjunto de força normativa, que a gente chama de arcabouço, né, jurídico de proteção das mulheres, que é a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, uma série de penas que foram agravadas. Mas e daí? O Estado brasileiro está fazendo efetiva essa lei, né? Está sendo os servidores que estão na delegacia, os servidores que estão na Casa da Mulher Brasileira, os juízes, as juízas, os oficiais de justiça, o policial. Todo esse conjunto tem garantido a Lei Maria da Penha, né? E aqui eu quero fazer uma justiça. Às vezes a gente sempre, nesse sistema de justiça, a gente critica, né, alguns servidores, mas dessa vez a gente tem que elogiar. Nesse sistema de justiça de proteção da mulher, a Polícia Militar e a Guarda Municipal são os que mais a mulher conta no socorro. Aí, na hora que chega na delegacia, tem problema na delegada, tem problema no escrivão, tem problema na escrivã, no oficial de justiça, na juíza, depois no entendimento final de que se esse acusado fez ou não crime. Então, assim, a gente agradece e quer muito a Polícia Militar como a nossa parceira, também estamos marcados com a Polícia Militar para falar com eles, né? Enfim, e dizer que essa cultura precisa ser entendida como uma cultura de paz e de respeito às mulheres. Hoje nós temos aqui no plenário da Câmara um veto do Executivo a uma lei da senhora e do ex-vereador Zé da Farmácia, né? Com relação à justificativa a falta de escolares para adolescente em período menstrual em Campo Grande. A senhora acredita que pode derrubar esse veto aqui? Eu acho que o plenário vai analisar e a gente precisa entender, foi uma iniciativa do Zé da Farmácia, um baita de um vereador aqui na última legislatura, e a gente encampou com ele também. E é uma questão simples, assim, ó, as meninas, adolescentes, sobretudo, quando vem a menstruação, elas têm muito efeito colateral, né? Tem adolescente que passa bem tranquila por isso, mas tem muitas que tem muita cólica, tem também o problema da pobreza menstrual, de você não ter o absorvente, já tem um programa nacional nas farmácias populares, feito pelo presidente Lula, né, de distribuição de absorventes. Mas assim, você tem muita dor de cabeça, e as meninas precisam ser acreditadas pela direção da escola, né? Então a direção da escola estará aberta, na nossa opinião, se a gente vencer hoje no plenário, para receber da criança, do adolescente, uma declaração dizendo, olha, deixei de aula porque eu não estava bem. Então, abona a falta, mas o conteúdo escolar, ela vai ter que cumprir. Se era uma provinha, tem que fazer a prova. Se era entrega do trabalho, tem que entregar o trabalho. Se é conteúdo, ela tem que aprender o conteúdo. Então, assim, é só um olhar diferente para quem está nesse momento da vida diferente, né? E as adolescentes precisam ser bem recebidas pela comunidade escolar. Uma das maneiras é criar essa lei que as recebe tão bem num momento especial de dor, de enxaqueca, de dor de cabeça, né? Todo mundo sabe que quando vem a menstruação da mulher, tem umas que não tem problema nenhum, faz ginástica, sai por aí correndo, não sei o que, não tem problema. Mas tem outras que têm grande sofrimento, né? Cólicas, dores, alterações, dores de cabeça, enfim. E aí essas têm que ser acolhidas e não podem ser castigadas por esse momento, né? E amanhã nós teremos aqui na Câmara Municipal, a partir das 9 horas, uma sessão solene em homenagem às mulheres nesse mês de março. É isso, vereadora? Todos os anos temos o prêmio, né? Que é a medalha da nossa deputada Celina Jalad, que foi uma mulher que batalhou muito por nós mulheres também. E aí cada vereador, cada vereadora indicará 2 mulheres
que são importantes na nossa cidade em vários aspectos, seja na economia, nos negócios, na educação, na saúde, nas artes, né, na atividade comunitária. E essa é uma das principais, vamos dizer, sessões comemorativas que nós temos aqui na Câmara dos Vereadores, né? É um momento de muita alegria, né, de muito envolvimento de todos e todas, e a Câmara vai estar aberta esperando essas mulheres maravilhosas que Campo Grande vai homenagear através da Câmara dos Vereadores. Muito bem, conversei com a vereadora Luísa Ribeiro aqui no programa Expediente. Obrigado pela presença da senhora, pelas informações. Parabéns mais uma vez. Vamos acompanhar amanhã a sessão em homenagem às mulheres no seu mês, no mês de março. Tá bem, muito obrigada. Muito bem, nós estamos encerrando o programa Expediente e daqui a pouquinho começa a sessão ordinária da Câmara Municipal, prevista a votação de 3 projetos, inclusive um veto que a vereadora acabou de falar e que o plenário vai discutir. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, um abraço e até a próxima.